Bom dia, meu povo, e a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma mensagem de Deus ao seu coração, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e o capítulo é o capítulo 17, que diz assim, a partir do versículo 22. Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros, homens de Atenas. Vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Pois, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, um deles trazia as seguintes inscrições: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra e, tendo decidido de antemão onde se estabeleceria e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E, por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isto em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Esta palavra de Deus, ela é poderosa, poderosa para mudar as nossas vidas, porque através desse texto está falando que a mensagem de Deus, a qual Paulo pregava, e falava do reino de Deus. Ele falava sobre Jesus, o nosso Salvador. E o propósito, sabe, era que todos pudessem encontrar a Jesus. O propósito de Deus era que as nações buscassem ao Senhor, né? E tateando devagarzinho a encontrassem. Embora ele não esteja longe de nós, longe de cada um de nós ele não está, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. O que seria de nós sem Deus? Sem o ar que respiramos? Deixa Deus dar uma apertadinha aí, sabe? Só uma puxadinha. E aí nós paramos de existir, nós paramos de respirar, nós paramos de viver. Para que tanta ignorância, né? Ignorância das pessoas que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, de não querer saber de Deus, de viver na religiosidade, de viver de forma mundana, já tendo conhecido a Deus, esquecendo-se dele. Pois hoje, agora, Deus ordena que todos em todo lugar se arrependam. Se arrependam dos seus pensamentos, das suas ações, das suas atitudes, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo. Veja o tamanho do poderio do nosso Deus. Um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou. Esse homem que ressuscitou dos mortos, a qual Paulo, ele fala dessa ressurreição. E alguns riram com desprezo. Outros, porém, creram, ouviram e receberam a palavra de Deus aos seus corações.
Por isso Paulo, ele pede, ele, sabe, ordenava, arrependam-se, voltem-se para Deus e mudem a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E Paulo saiu pregando em seu ministério a tantos lugares e a tantos povos, tanto a judeus como ao grego. Esses povos ouviram a palavra do Senhor. A notícia se espalhou que Paulo fazia maravilhas e prodígios através do poderio de Cristo Jesus. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso, maravilhoso. É isso que nós desejamos, querido, que você receba esta palavra no teu coração. Tenha uma vida transformada, uma vida mudada. Deixe de lado a religiosidade. Abandone os atos religiosos. Receba Jesus no seu coração, porque Ele é poderoso. Voltem-se para Deus. A palavra de Deus, ainda mais adiante, Paulo vai pregando aos povos e diz: é necessário que se arrependam, que se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a minha vida, o apóstolo Paulo declara, não vale coisa alguma para mim, pois a minha missão que foi confiada pelo Senhor Jesus é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. É isso que hoje nós fazemos, querido. Que esta mensagem alcance o teu coração, que esta mensagem entre em tua vida e faça morada. Que o Senhor que derramou esta água viva em nosso viver, ela se torne uma água incessante, saciável. Que você não deixe de anunciar tudo que Deus quer. Que você fale, que você pregue, que você anuncie. Porque em nossos dias, em nossa geração, já está surgindo falsos mestres, falsos ensinadores, lobos ferozes que não pouparão o rebanho, que até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão as verdades do reino de Deus, a fim de conquistar apenas seguidores. Nós estamos aqui não para conquistar seguidores, mas para pegar a palavra de Deus, a mensagem de Deus que chega ao teu coração. Portanto, vigie, queridos, e não deixe de receber esta mensagem da graça, que pode edificar a sua vida e dar-lhe uma herança juntos com todos aqueles que Deus separou para si. Como disse o apóstolo Paulo, eu digo a vocês, no capítulo 20, o versículo 33, jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Você sabe que essas minhas mãos trabalharam no sol, vendendo roupas usadas, fazendo tantas coisas para prover as minhas necessidades e das pessoas que estavam comigo, tomando cafezinho junto, tomando um refrigerante, comendo bolinho. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, ofertando, dizimando, sendo fiel a Deus e a sua palavra. Fui exemplo constante, sabe, lembrando das palavras do Senhor, a bênção maior em dar do que em receber. E quando Paulo termina, ele ora e se despede dos seus entes queridos. Enquanto ele se despedia com abraço, beijos, sabe? O que mais entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Isso entristeceu aquelas pessoas que amavam Paulo. E mais adiante, eles o acompanharam até navio. E Paulo viaja para Jerusalém. Paulo viaja pregando em Éfeso, pregando às multidões. Em Roma o Senhor o envia, sabe? E em um dos momentos, no capítulo
do livro de Atos, capítulo 23, o versículo 11. Paulo diz assim: naquela noite o Senhor me apareceu e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, você deve também fazê-lo em Roma. E segue Paulo para pregar o evangelho de Cristo. Mais adiante, Paulo vai testemunhando e quando chega ao rei Agripa, ele diz assim: certo dia, numa dessas minhas missões, no capítulo 26, o versículo 12, eu dirijo-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Mas ao volta do meio-dia, ainda a caminho, uma luz do céu, uma luz intensa como o sol, brilhou sobre mim, meus companheiros. Todos nós caímos no chão. Eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Pergunta Saulo. E o Senhor responde: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e ser minha testemunha. Oh, glória a Deus! E Paulo se levanta entre os gentios, entre os gregos, e o Senhor os envia para abrir os olhos daquelas pessoas que estavam nas trevas para voltar-se para a luz, que estavam presas sob o poder de Satanás, sabe, para receberem o perdão dos seus pecados através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Ele foi separado pela fé em Cristo Jesus para pregar o evangelho do Senhor, para que todos os povos se arrependessem, se voltassem para Deus. Aleluia! E mostrasse por meio das suas obras que mudaram de rumo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos Jesus na nossa vida, a nossa vida é mudada. Nós mudamos a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Aleluia! E Paulo diz: Deus tem me protegido até este momento para que eu dê testemunho a todos, do mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. E desse modo anunciarei a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. E expresso-me com ousadia, porque eu tenho certeza de que esses acontecimentos são os acontecimentos que Deus tinha preparado para ele. Deus preparou, Deus o chamou, Deus o levantou para que ele pudesse pregar o evangelho. Oh, amado, eu estou pregando a você e anunciando a você as mensagens do reino de Deus, para que você tenha uma vida mudada. Porque quem tem Jesus não permanece no pecado. Quem tem Jesus tem a sua vida mudada, a sua vida transformada. Ele não vive mais para si mesmo, mas agora ele vive para Deus. Sabe, porque Jesus está voltando, a qualquer hora ele voltará para buscar a sua igreja. E ele vem buscar um povo santo, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Um povo que prega as verdades do reino de Deus, que não se mistura com as coisas banais deste mundo, que não se apega às picuinhas, coisinhas que não têm valor, porque o reino de Deus, ele é comparado, sabe, a uma pedra preciosa de grande valor. Há tantas parábolas no livro de Mateus que falam sobre o reino de Deus, que se cumpre, que quando nós ouvimos, nós entendemos, nós compreendemos. Mas quando nós ouvimos e não entendemos e não compreendemos, nós estamos com dificuldade dos nossos olhos se abrirem, nossos ouvidos ouvir e o nosso coração não entende, a gente não consegue se voltar para Deus, não permitimos que Jesus cure a nossa vida.
É porque nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor para nós sermos felizes e viver para Ele. E permitir que os nossos olhos o vejam, os nossos ouvidos ouçam as verdades do reino de Deus. E nós se arrependemos e nos voltamos para Ele. Que um dia eu tive um encontro real com Cristo. Um encontro, sabe, no sítio, num lugar maravilhoso, onde o Senhor me libertou e transformou para não viver mais a minha vida. Outrora eu vivo como uma testemunha de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo. E agora eu posso receber a cada dia a mensagem da palavra de Deus ao meu coração e viver para Ele e anunciar o seu reino a todo aquele que também deseja receber esta mensagem ao seu coração. Não minta, não engane, sabe? Não viva uma vida de pecado, se arrependa dessa velha criatura, dessa natureza pecaminosa, a qual você tem falado do teu próximo, a qual você tem mentido e enganado e roubado a Deus. Oh, querido, saia dessa natureza pecaminosa, se arrependa e viva para Deus. Deixe Ele morar dentro do teu coração, deixe Ele transformar o teu viver. Você vai ver as coisas lindas e maravilhosas que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai te dar. Ele vai te abençoar, Ele vai trazer bênçãos sem medidas sobre a tua casa e a tua família. Viva com Deus e viva para Deus. Receba esta mensagem ao teu coração e se arrependa e viva agora uma nova vida com Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe você hoje e sempre.